Vamos, entretanto, agradecer os tesouros e dons de que nos faz dispor, a fim de que saibamos levantar a grandeza da vida e a redenção do amor. Então, agradeçamos a Deus as bênçãos que recebemos diariamente. Saibamos enxergar em tudo de nossas vidas dádivas do nosso Pai. Querido e amado Mestre Jesus, muito obrigada por mais uma noite de aprendizado e de estar em contato com todos que estão aqui nesta sala. Muito obrigada, Pro, pela sua disponibilidade, pela sua gentileza, pela sua calmaria de passar para nós todos os seus saberes. Que nós sejamos gratas por isso, Senhor. Que nós sejamos gratas a cada dia por tudo que acontece nas nossas vidas. Até aquilo que a gente pensou que não era para acontecer, que a gente agradeça, porque só o Senhor sabe aquilo que a gente não consegue ainda enxergar. Dai-nos muita luz, muita sabedoria, muita saúde, muito ânimo para viver essa vida da melhor forma possível. Nos abençoa hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, Senhor. Pode passar, Renilda, por favor. Já foi feito. Agora vamos para, antes da correção da tarefinha de casa, eu tinha pedido para vocês, se vocês tivessem alguma dúvida, reservar 2 minutinhos para tirar essas dúvidas. Renilda já me fez, mas ainda vai ser um motivo de pesquisa, para falar com toda certeza. E alguém tem alguma dúvida que queira tirar? Não? Não, né? Então vamos seguir. O exercício seguinte refere-se a esse texto que está aqui. Novos trens chegam ao Rio. O Porto do Rio recebe hoje o segundo lote dos 30 novos trens comprados pelo governo do estado na China. Desta vez chegam 3 composições, com capacidade para 1,3 mil pessoas cada. Os trens, todos com ar-condicionado, contam com tecnologia de ponta, interiores mais amplos, painéis de LED, moderno sistema de comunicação interativa. Agora vamos para as perguntas que se referem a esse texto. Passe aí, Renilda, por favor. O Regi, descreva. Sim. Mas e esse aqui você não vai responder, não? Esse aqui nós fizemos na última aula que tivemos. Foi mesmo? Foi, nós fizemos aqui. Ah, tá. Fizemos aqui. Esse daqui é que eu passei para casa. Mas eu coloquei por causa do texto, para vocês responderem. Certo, ok. Com qual sujeito o verbo recebe está concordando? Então, eu vou tentar abrir aqui o meu para não estar toda hora passando aqui, mas aqui vai demorar mais. Passa aí, Renildo, o verbo recebe. É anterior, você volta. Não, volta para o texto. Aí, a pergunta é, com qual o verbo recebe, tá? Qual é o sujeito dele, não é isso? A pergunta? É isso. Então, qual seria? Eu disse que era o Porto do Rio. O Porto do Rio, com certeza. Uhum. E depois ele pergunta, está no singular ou no plural? Claro que está no singular. Singular, o Porto do Rio. Agora, volte lá para a gente ver a próxima pergunta. Vai ficar assim, indo e vindo.
Sim, Por que certo. o verbo chegam está escrito no plural? Não, mas ainda, o verbo, como esse verbo seria escrito caso o sujeito fosse as cidades? Falta isso. Ah, sim. Se o sujeito fosse as cidades, o verbo passaria para quê? Eles recebem, ou elas recebem. Exatamente. Então, passaria para o plural. As cidades Isso. recebem, né? Uhum. Tem mais pergunta ainda? Dessa questão, não. Não. Aqui, somente agora a questão 5, porque o verbo chegam está escrito no plural. Certo. Porque o verbo chegam está escrito no plural. Chegam. Eu disse assim, o verbo chegam, aqui tá, cadê? Os três, desta vez chegam três. De acordo com a regra, Regi, eu acredito porque o sujeito ele é simples, né? Não, quem é que chega? Quem é que está chegando? Os trens As composições, né? existem Três no plural. composições. Se eu tenho mais de um, o verbo vai para quê? Para o Plural, plural. plural, Porque plural. eu coloquei esses exercícios, Renildo, exatamente para treinar isso. Porque o que é concordância verbal? É o sujeito estar em consonância com o predicado. Se o Sim, sujeito está no singular, o verbo vai para o singular. Se o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. É isso aí, concordância. Aquelas outras nuances que eu dei, porque existem algumas regrinhas básicas, né, que não se às vezes a palavra está no coletivo, tem a porcentagem, mais de um, menos de um, aí fica naquela dúvida. Nesse caso, eu tenho mais de um, é plural ou não é? Essas coisas é, assim, tem que ver. é Mas são plural. exceções. Mas a regra geral é essa: sujeito concordando com o predicado. Então, como eu tenho três composições, o verbo concorda com ele que está no plural. Chegam. Né? Certo, certo. Ok, certinho. Deixa eu ver aqui. Qual é o Deixa eu ver. próximo? Isso é uma coisa. Peraí, Regi, me dê só um minutinho. Tem alguém que quer entrar na sala? Alguém quer participar? Peraí, só um Ah, minuto. Joanice. Pronto. E aí, pronto. Podemos seguir, Pronto, então. mas aí você vai ter que colocar novamente a apresentação. Peraí. Oh, peraí ainda, meu pai. Oh, ressuscitado da Galileia. Peraí. Saí para poder botar a criatura na sala. Postagem, Chu. Cadê, meu Deus? Boa noite, Joanice. Ainda. Sai, negócio daí. Poxa. Boa noite, gente. E aí, apareceu? Apareceu, Tá Apareceu, grande? mas você precisa aumentar. Então, eu? peraí. Então, deixa eu sair Não, aqui de novo. a imagem aqui do Deixa eu slide. sair de novo e ir lá, porque eu fui botar minha cara irmã dentro, e aí o negócio não ficou do jeito que estava antes. Agora ele vai ficar do jeito que estava antes. Peraí, Tá. calma. Ô, Pai Celestial. Aqui, tá aqui, aqui, tela, aqui, aqui, tela cheia. Professora, faz falta a aula, viu? Faz falta. Pronto, estava cheia. Pronto, E agora aí, está ótimo. Uma tela. Ótimo, Renilda. Então, agora é o quinto, não é? Eu até já me perdi. Quinto. não, a gente já fez. Nós já fizemos o quinto, isso, porque o verbo chegam está escrito no plural. Porque são três composições. Como é mais de uma, então Pronto. ele está no Isso. plural. Agora a gente vai para o sexto, viu, Sexto, Janine? Para você se situar, meu bem. Estou aqui já, professora. Certo. No trecho, contam com tecnologia de ponta, o verbo destacado está no plural para concordar com. Os trem.
Os trens, exatamente. Os trens contam, não é? Com tecnologia de ponta, exatamente. O sétimo, leia uma manchete de uma determinada notícia e depois responda as questões. Manada de búfalos selvagens Isso. aparece durante protesto de nativos americanos. Qual o verbo da oração acima? Eu botei aparece. Aparece. E claro que está no singular. 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 A forma verbal da manchete está concordando com qual palavra do título da notícia? Vocês me dizem manada. Manada. E por que é que está no singular o verbo? Porque é... Na Hilda, É sinônimo. É sinônimo. E quando tem sinônimo, ele pode ficar no plural ou singular. Pelo menos foi quando a gente leu aqui. Quando... Sinônimo ou coletivo, professora? Não, eu estava esperando ela terminar. Não, Sim, tá errado. É. Não é sinônimo, não. É coletivo. É isso mesmo, Gina, você está certo. É É, coletivo. Janice, é coletivo, manada. Coletivo. Então, quando é coletivo, o verbo vai para o singular. Nós vimos isso tudo. É isso mesmo, Janice. Deixa eu botar Coletivo. aqui. Pode Coletivo. passar, minha querida. Mas eu anotei isso, não anotei, não? Anotei. Você anotou? Coletivo. O quê? Porque é coletivo. Singular. É, coletivo. Eu respondi certo, manada. Agora, a explicação que eu atrapalhei. Ah, sei. Então, a letra B. Ah, a letra C. É essa que a gente fez agora. A manada indica uma grande quantidade de búfalo. Todavia, o verbo está no singular, porque, ok. Porque Porque é ocorre. coletivo. Porque é coletivo. É grande quantidade de búfalos. Por ainda. Deixa eu botar aqui, coletivo. Próximo. Oitavo. Isso. Cadê o oitavo aqui? Eu vou ler que assim fica ruim para vocês lerem. Se tiver uma guerra nuclear, a vida das baratas vai ficar difícil. Baratas não resistem à radiação. Mas quem vai produzir o lixo? Aí vem a pergunta. Qual sujeito da locução verbal vai ficar? Eu coloquei a vida das baratas. Exatamente. A vida das baratas. Ah, eu coloquei... Eu entendi diferente. Você entendeu o que, Janice? Eu coloquei... vai ficar, eu pensei, quem vai ficar? Ele vai ficar. Ele entendi. quem? Hã? Ele quem? Não. Coloca aqui. Eu só pensei, professora, que era perguntar aqui, ó. Vai ficar a vida das baratas, não é isso? A Sim, resposta? sim. Eu botei errado. Ah. A locução verbal está no singular ou no plural? Locução verbal. Vai ficar singular. Singular, por quê? Porque eu já ia dando a resposta. Por quê? Vai ficar ele... A Hein? vida. A vida é A o vida. núcleo. A vida é o núcleo do sujeito. Sim. Então, tá no singular, o verbo vai ficar no singular. Porque você poderia me dizer assim, mas baratas está no plural. Não é? Mas baratas não é o núcleo. Barata é o sujeito. O sujeito todo é a vida das baratas. Mas eu não ensinei a vocês que dentro de um sujeito tem uma palavrinha mais importante que se chama núcleo? Sim. Qual seria o núcleo de a vida das baratas? Vida. Vida. E aí, como vida está no singular, o verbo também vai para o singular. Permanece no singular. Então, é essa a explicação, não é isso? Sim. Então, vamos para o próximo. Baratas não resistem à radiação. Qual o sujeito do verbo resistir? Aí sim, que o sujeito é? Baratas. Baratas. Barata.
Ô, Janice, você está colocando elas, é? Ou e Por ele? que Não, eu botei assim, ó. Baratas no plural. O Sim, 9. isso. Baratas, porque o sujeito está no plural, exatamente. Pronto. E por Pode que passar? pode passar? 10º. Considere as frases abaixo para responder a próxima questão. Fui eu quem ganhei o presente. Fui eu quem ganhou o presente. As duas frases acima estão escritas da forma correta, conforme a norma padrão. Baseando-se nisso, responda: como se faz a concordância do verbo com o pronome quem, quando ele for o sujeito da oração? Como é? Vocês lembram ou olharam lá nas regras? Quem ganhou o presente? Ele ganhou o presente. Não, no caso aí fui eu. Peraí. Ele está querendo saber quando o verbo, Cadê? Eu escrevi. como se faz a concordância do verbo com o pronome quem, quando ele for o sujeito da oração. Porque se vocês observarem aí, nós temos duas orações aí. Não é? Qual é a primeira oração? Ganhei, fui eu quem ganhei. E qual é a primeira oração? Estão lembradas do que é uma oração? Fui eu quem ganhei. Tem que olhar aqui no meu caderno. Não, Oração é quando ele está agindo, ele está... não, Renilda. Vamos relembrar aqui. Vamos fazer uma perspectiva aqui. O que é uma frase? Diga, Tatiana. A oração é quando tem o verbo. O verbo, exatamente. Quando eu digo assim, fui eu, tem algum verbo aí? Fui, tem. Fui. Então, fui eu é uma oração. Não, fui eu. Fui eu. Sim. A segunda oração é ganhei o presente ou ganhou o presente. Por quê? Porque eu tenho o verbo ganhar. Uhum. Então, aí eu tenho duas orações. É por isso a pergunta: como se faz a concordância do verbo com o pronome quem, quando ele for o sujeito da oração? Não sei mais, já esqueci. Alguém sabe? Alguém respondeu esse? Eu botei assim, professora. Quem ganhou o presente? Opa, deixa eu abrir minha câmera. Eu coloquei assim, ó. Quem ganhou o presente? Aí eu coloquei, ele ganhou o presente. Não, no caso aí não pode ser ele, porque fui eu quem ganhei. Tem essa regrinha, tá? Tem essa regrinha, eu dei essas regrinhas a vocês. Mas vamos responder aqui. Vocês anotam aí, depois voltam lá. Olha, nesse caso, tem duas opções. Eu expliquei isso. Tem duas opções. Ou o verbo vai concordar com o pronome que aparece ao lado de quem. Qual é o pronome que aparece ao lado de quem? Eu. Então, a primeira opção, para vocês fazerem a concordância correta, é o verbo concordar com o pronome. No caso, aqui fui eu quem ganhei o presente. Tá dando para entender? Nesse caso aí, o ganhei está concordando com eu. O segundo caso é o verbo ficar na terceira pessoa do singular. Então, no caso, fui eu quem ganhou. No caso aí é o que Joanice falou. Quem ganhou? Ele. Então, são essas duas formas. Entendeu, Joanice? Essa pergunta que você fez, quem ganhou? Ele. Sim. Mas ele está concordando
fica na terceira pessoa do singular. É uma opção, se você quiser. Ou então concordar com o pronome que já está aí, antecedendo o pronome quem. Deu para entender? Ou ainda tem dúvida? Ó, professora. Na primeira frase, ó, entendi. Fui eu. Aí é uma frase, entendi. Aí a segunda, ganhei um presente. A segunda frase. Então, como é que vai chegar essa concordância que mistura um pouquinho a cabeça? É o seguinte, essas duas frases estão corretíssimas. Sim. Você pode fazer essa concordância como eu ganhei, como eu ganhei. Eu ganhei. Fui eu quem ganhou. Ok? Você pode usar um outro. Mas por quê? A regra diz que você pode usar as duas. No primeiro caso, o ganhei está concordando com eu. Certo? Sim. Aí fica, fui eu quem ganhou. Porque o pronome que está antes de quem? Eu. Se eu tivesse assim, fomos nós quem ganhamos. Ganhamos. Concordando com o pronome que vem antes de quem. Se fosse tu, foste tu quem? Ganhaste. Exatamente. Deu para entender agora essa regra? Pronto. No segundo caso, não tem que concordar com nada aí, com pronome que vem antes de nada. Terceira pessoa do plural, ou do singular. Fui eu quem ganhou. Fui eu quem vendeu. Fui eu quem apareceu. Entendi. Primeira concordância. Não, porque nesse caso é concordando com a terceira pessoa do singular. Então, esses dois casos, quando você botar ganhou, vendeu, apareceu, é o caso de você estar concordando com a terceira pessoa do singular. Certo? Uhum. Ou ainda mexeu com a cabeça, como você diz? Já melhorou, professora. Clareou. Então, vamos recapitular. Vamos. Você vai olhar para o pronome que vem antes do quem. O pronome que tiver lá, você vai conjugar corretamente, de acordo com o pronome. Sim. E no segundo caso, você não vai olhar pronome nenhum, você vai colocar na terceira pessoa do singular. Então, por exemplo, ele ganhou, ele vendeu, ele dormiu, ele sorriu, ele passeou. É só concordar com a terceira pessoa do singular. Não importa que pronome tem lá. Certo? Sim, certo. Já está aqui já. Pronto. 11º. Identifique a opção cuja concordância verbal está incorreta. Agora vocês vão me responder. Sim. Eu coloquei a letra B. B de bolinha? B de bolinha. Por quê? A maior parte dos escritores compareceu ao cinema. Renilda. Na verdade, eu vou lhe confessar, eu fiquei na dúvida com a letra B e D, porque dele diz assim, Maria, seu pai e sua mãe caminhávamos silenciosamente. E aí, irmã, eu coloquei, nós caminhávamos silenciosamente. E aí ele faz uma pergunta, Joanice. Para eu colocar nós, eu tenho que estar no meio. Eu posso dizer assim, Tiana, Joanice e Renilda passeávamos no jardim. Eu estou aí junto com vocês no jardim? Não, senhora. Eu não posso dizer passeávamos. Só quando eu estiver incluída. Porque aí eu posso dizer nós. Eu tenho eu aqui na letra D? Não. Não. Então é essa que está errada mesmo. Arrasou.
Por quê? Porque não tem aí. Se eu tivesse assim, eu, Maria, seu pai e sua mãe, caminhávamos silenciosamente. Beleza, corretíssimo, mas eu não tenho eu aí. Caminhavam. Seria caminhavam silenciosamente. Certo, entendeu. O e aqui, ó, a maior parte dos escritores compareceu ao cinema. Para mim seria compareceram. Pode ser também. Você tem essas regrinhas aí todinhas. A maior parte pode ser compareceu ou comparecer. Mas aí eu não posso dizer que está errada. Ok. Né? Tudo bem. Entendeu? Vamos para a próxima. Não tem uma antes, não? Essa é a última. 12. É o 12. É o 12 agora. Aí. Tem. Leia o trecho abaixo com atenção e depois responda à questão. Comoveram-se muitos brasileiros com a morte de Marília Mendonça. A. Como seria reescrita a frase acima, caso fosse substituída a expressão muitos brasileiros por muita gente? E aí, minha gente? Eu coloquei assim. Comoveu-se muita gente com a morte de Marília Mendonça. Exatamente. O verbo iria para o singular. Por quê? Porque muita gente significa singular, não é plural. Coletivo. É um coletivo. Coletivo. Então, o verbo fica no singular. Não é? No caso aí, comoveram-se muitos brasileiros, plural, corretíssimo. Mas muita gente seria singular. Professora, mas eu poderia colocar assim também? Muita gente comoveram-se com a morte de Maria. Não. Muita gente comoveu-se. Coletivo, singular. Comoveu-se. Então também não poderia ser muita gente se comoveu, isso não poderia? Pode. Isso aí, a questão da prócrise, pode. Eu estou falando com relação ao singular e plural. Entendeu? Eu não poderia. Muita gente comoveram-se. Não pode. Sim. Muita gente se comoveu com a morte de Maria Mendonça. Se comoveu também pode. Pode, Renilda. Se comoveu também pode. Ok? Ok. Então fica certo assim. Muita gente comoveu. Não é isso? Comoveu-se. Comoveu-se. Isso. Sim, professora, está certo aqui agora. Com a morte de Marília Mendonça. Sim, já consertei. Certinho? Concordância. Observando as regras gramaticais da concordância verbal com o número percentual ou a concordância com o substantivo que segue o percentual, escreva o verbo ou os verbos corretamente nas lacunas. Renilda, faça a letra A. Letra A é 10% é igual. Como é 10%? Eu disse 10% recebem a ajuda do governo estadual. Esse não responde, não. Eu botei recebem. Sim, Tatiana fez essa? Eu também coloquei isso. Eu segui. Essa questão da porcentagem pega, né? Aí eu usei também essa lógica. Com mais de um, coloquei recebem também. 10% recebem ajuda do governo estadual. Mas recebe. É no singular? É no singular. Nossa! Professora! É no singular. Recebe. Mas eu não vou explicar essas regras agora, não, porque eu não dei, na verdade, eu não deu tempo naquele dia, eu acho, eu achei que já tinha dado muita regra, e eu não quero só falar aqui, eu quero que vocês fiquem com o slide também, porque vocês depois podem lá rever. Tá? Se eu disser aqui agora, vai sumir.
Então, na próxima aula, a primeira coisa que eu vou explicar é essa coisa do como é que se faz a porcentagem, a concordância quando tem porcentagem, tá? Vamos só responder aqui e na próxima aula eu entro com esse assunto aqui, porque também quero falar ainda que ficou faltando, gente. Eu disse que não ia dar mais na área de concordância, mas eu vou ter que falar ainda. É a questão do faz, do verbo fazer. Tem muita gente que diz assim, ó, fazem 20 anos que eu não vou naquela casa. Está correto? Fazem? Não, é faz. 20 anos, mas eu que dizer faz. E também com relação às horas. É 1 hora, são 3 horas, e a questão do dia. Aí eu também vou ter que explicar isso, que é muito usado no nosso dia a dia, às vezes a gente atrapalha. Mas a porcentagem, vamos deixar então para corrigir esse da porcentagem quando eu explicar na próxima aula, correto? Não, Correto. a gente já está aqui, a gente vai Então bora. Faça a letra B então, Joanice. E as regrinhas eu trago segunda. 20% dos brasileiros se contaminaram com o vírus da Covid-19. Aí tá certinho. Mas eu não vou dizer agora porque esse é contaminado, nem o outro recebe. Eu quero dar as regras na hora eu explicar. É contaminado. C. Renilda, letra C. 60% da imigração no mundo, eu botei assim, ó, no mundo é irregular, porque irregular está no singular. É irregular. Então, mas eu poderia também dizer são. Eu, no meu caderno, eu botei são. Respondendo o exercício, está aqui escrito, ó, você pode ver são. Mas, agora, Lene, depois que 10% é no singular, eu também fui dizendo no... Aí vocês aguardem, tenham paciência, porque é muita coisinha. Eu não quero mais perder tempo hoje ainda com isso. Eu inicio minha aula segunda-feira com isso e com os outros dois, tá? Joanice, a letra D. Somente 1% dos candidatos consegue passar nos exames. Conseguem, professor? Singular, todo mundo colocou no singular? Eu botei no plural, conseguem. Candidatos. Os dois estão corretos. Consegue ou conseguem. Ok. Então, também acertei com todo mundo aí foi em cima. Letra F, Tatiana. Apenas 1% votou a favor do casamento homossexual. Beleza, votou. Exatamente. A letra F, 25% do orçamento do país devem destinar-se à educação. Botei deve, singular. Deve. E Janice? Devem, professora. Deve ou devem? Os dois. Deve. Os dois estão corretos. Arrasou. E a letra G, 60% dos imigrantes deixaram suas casas pela primeira vez. Deixaram. Aí vocês vão ficar com a pulga atrás da orelha aí, sem saber por quê. Um tem 2 opções, outro apenas um. Mas eu prometo que segunda-feira eu começo com isso. Tá? Para a gente ver se adianta um pouco. Porque eu também coloquei exercício demais. Assinale a alternativa cuja forma verbal grifada foi empregada corretamente. Qual seria? Você acabou de falar, fazem 4 anos que a guerra acabou. Você disse que não é fazem, é faz 4 anos. Eu coloquei letra B. Peraí. Desculpa. 14. Essa aí, eu não botei nenhuma, eu fiquei na dúvida de tudo. Fazem 4 anos. A letra A é errada, porque faz 4 anos. A letra B está errada, porque é
havia no singular, porque pode puder substituir pela palavra existir, pelo verbo existir, fica no singular. Isso. Deve haver, eu acho que tem que ser, devem haver umas 10 mesas. Ah, então essa é a certa, é? Ah, essa é a certa. Exatamente. E essa D eu já falei com vocês várias vezes. Houveram manifestações, nunca digam isso, pelo amor de Deus. Houve manifestações pacíficas, viu? Então, o correto é deve haver, locução verbal aí. É isso aí também que eu vou dar na próxima aula, que depois é que eu fui observar, não, eu disse que não ia dar mais nada, nenhuma regra, mas eu vou ter que dar. É essa, o do verbo fazer e o dos dias. 15. Qual seria a letra que corresponde aí a essas lacunas, que preenche essas lacunas com exatidão? Eu botei a letra D de dado. Leia aí agora como fica. Já faz anos havia neste local árvores e flores. Hoje só existem ervas daninhas. Perfeito. O fazem. Ou não pode, já fazem, né? Já vão gravando isso, que não pode. A não ser que eu diga, eles fazem pão às 6 horas da manhã. Aí fazem mesmo, mas com relação assim a tempos, é no singular que fica. Havia, né? Você sabe que existir fica no singular, quando puder trocar, como já falou Tatiana aí, e existem no plural. Então, é a letra D de dado. De dado. Okay? Acho que essa é a última, não é, Renilda? Não, tinha 16. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase. Certo. Entre analistas políticos que se o governo. Aí comenta-se, tem que ver quem é o certo. Eu fui na letra D aí. Oi? Eu fui na letra D. Comenta-se entre analistas políticos que, se o governo mantiver essa política salarial e se o empresariado não repuser as perdas salariais, haverá sérios problemas estruturais a serem resolvidos. E quando os sindicatos intervierem, estará instalado o caos total. Perfeitíssimo, letra D. E eu quero chamar a atenção de vocês, porque eu ouço muito as pessoas usar o verbo manter. Por exemplo, se ele manter, onde é que entraria aí? É o segundo, né? Comenta-se entre analistas políticos que se o governo manter essa política salarial, ou seja, não houve isso? Isso. Uhum. Não, o verbo manter, ele faz concordância com o verbo ter. O verbo ter a gente não diz tiver, se ele tiver feito, não é? Manter a mesma coisa, se ele mantiver. Gravem isso, viu? Mantiver, não é manter. Repor, repuser e intervierem, não intervirem. Isso é importante para a gente aprender a pronúncia correta e para poder não ficar falando, não é, às vezes, equivocadamente. Então, é mantiver, repuser, o haverá no singular, e intervierem. Não é intervirem. Tem pessoas que dizem intervir. Intervierem. Ok? Pronto. Uhum. E agora, próxima segunda-feira, eu começo com aquele que dá porcentagem. Para concluirmos a parte da concordância. Olha que bonitinho que eu coloquei aí. Diga, Grace.
Grace, diga, meu bem. Grace, você quer falar? Infelizmente, eu vou ter que sair, dar uma saída. Tá certo, meu bem. Se cuide, viu? Toma um chazinho Infelizmente, aí pra eu vou ter que sair, Tá, minha querida, tá certo. viu? Tá, uma boa noite, viu? E se cuide aí com essa gripe. Olha aqui. O que você entendeu, Renilda? Com isso aí que eu coloquei. Olha que bonitinho aí, ó. Denotação e conotação. Sim, o que você entendeu disso aí? Eu me lembro disso, eu já falei sobre isso em algum lugar. Conotação é coisa simples. Mas agora eu não lembro o que seja, não. E você Conotação. olhando aí não saberia, não depreenderia o que significaria? Conotação. Seria alguma coisa de simbologia? O que aquele símbolo representa? Hum, Não, não é isso, não, não. tá aquecendo. Janice, o que você entendeu aí? Eu coloquei as gravurinhas que eu achei que ia ser fácil de entender aí, ó. Conotação é quando liga, que tá as duas mãos ligadas. Conotação. Tem ligação. E denotação. Não, eu acho que denotação é quando se quer falar o sentido real da coisa. E conotação, o sentido figurado. É isso? É isso mesmo. Observem aí, qual é a figurinha que tem denotação? O O coração. coração. O coração, com todas as coisas de um coração mesmo real, não é? É, As veinhas, as artérias, tudo isso aí é um coração parecido com o que nós carregamos dentro de nós. sim. Então, a denotação é aquele sentido que nós encontramos lá no dicionário, sentido literal. E olha na conotação. Vocês estão vendo aí também o coração, não estão? Aham. Mas este coração é através da união de duas mãos, não é um coração real. Então, a conotação é aquela que a gente usa uma linguagem simbólica, como Renilda falou, por isso que eu disse que ela estava aquecendo. Nos evangelhos, existem as parábolas de Jesus, eram feitas de forma assim, com muita simbologia, não havia um sentido literal, nós tínhamos que buscar nas entrelinhas o significado delas, muita conotação. Por isso que eu escolhi esse tema agora, para nós adentrarmos, porque em nossas palestras nós podemos enriquecê-las muito, utilizando essa linguagem metafórica, não é? Ela enriquece muito um falar em uma palestra. Então, vamos agora para o conceito mesmo. Passe, Renilda, por favor. 9 horas já. Então, aí agora está a explicação do que a gente falou lá anteriormente, com os exemplos. Denotação é o emprego de palavras no seu sentido próprio, comum, habitual, preciso. Aquilo que a gente vai lá no dicionário e encontra. Você vai lá no dicionário, coração é um órgão que está na cavidade torácica, não sei o que, explica tudo lá. Assim é a linguagem usada em notícias e reportagens, bulas de remédio, manuais de instrução e textos científicos. Precisa, clara, objetiva. Depois de jogar bola, nós comemos um churrasco. Nada de simbólico aí. O homem foi picado por uma cobra. E a conotação é o emprego de palavras tomadas em um sentido figurado,
que depende do contexto. Ela é subjetiva. A sua intenção é transmitir uma mensagem que deixa espaço para interpretações diferentes que vão além do sentido que tem no dicionário. E eu aí lembrei aqui agora daquele poema de Drummond. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Renilda, essa linguagem aí desse poema de Drummond é figurada ou é denotativa ou é conotativa? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Eu prefiro dizer que seja figurado. Sim. No meio do caminho tinha uma pedra. Ele não ia ter uma pedra dele, assim, uma pedra tão gigante que não dê para ele contornar, passar pelo outro lado. Então, creio que seja um sentido metafórico. Metafórico. E o que seria essa pedra para você? Os obstáculos, as dificuldades. Os obstáculos que nós encontramos em nossas vidas, né? Problemas e situações similares, né? Então, é uma linguagem simbólica, é uma linguagem conotativa, metafórica. E é usada a linguagem que a gente usa em textos literários. Poemas, crônicas, novelas, mensagens publicitárias usam demais, não é? As propagandas cheias de linguagem conotativa. Charges e tirinhas, histórias em quadrinhos. Ela é muito rica, é o que a gente chama de polissemia. Vários significados para uma palavra. Então, exemplo, ele comeu bola na prova de matemática, ou seja, não se deu bem. Pode ter perdido até perdeu a nota baixa. Dizem que aquela mulher é uma cobra. O que é? Ela, na verdade, não pode ser uma cobra. Então, ela reúne qualidades de víbora. Né? O que uma víbora possui? Então, ela tem algumas dessas nuances da cobra. Tem outros exemplos aqui que eu separei. Após jogar bola, nós comemos uma pizza. É denotativa ou conotativa? Após jogar bola, nós comemos uma pizza. É o quê? Denotativa, professora. Denotativa. Carlos comeu bola na prova de química. Aí é conotativa. Conotativa. É como ele, dizendo que ele se deu mal, né? Não se saiu muito bem. O cachorro da minha irmã fugiu ontem. Denotativa. Denotativa. O Alfredo é um cachorro. Conotativa. Conotativa. Porque é figurado. Diga. Que Alfredo não é um cachorro. Exatamente. Ele tem alguma coisa que o cachorro faz, né? Exatamente, alguns traços. Alguns traços. Os domadores finalmente conseguirão domar a fera. Conotativa também. Não. Denotativa? Os domadores finalmente conseguirão domar a fera. Se são domadores, estão domando um animal feroz. Né? Denotativa. Denotativa. Deu para entender direitinho? Pronto. Então, Renilda, pode passar aí, por favor. E aí vamos treinar e vamos ficar por isso hoje aqui. E na próxima aula eu começo com figuras de linguagem, metáforas e tal, tá? Vamos juntas aqui fazer isso. Só são duas, que não botei muito não agora, que eu exagerei muito lá. Qual das opções abaixo apresenta o sentido figurado? Analisem aí direitinho e me digam qual é que vocês acham.
Nossa. As apostilas estão no preço exorbitante. É caro. Não sei conseguir um atendimento no banco. Tá certo. O funcionário estava muito confuso com dados. Com os dados. Ele foi muito doce e atencioso comigo. Sentindo figurado. Qual seria? As apostilhas estão com preços exorbitantes. É um sentido real ou figurado aí? Real. 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 Não conseguimos o atendimento no banco. Real. Real. O funcionário estava muito confuso com os dados. Real. Real. Ele foi muito doce e atencioso comigo. Figurado. Figurado. Cuidado, uma pessoa não é doce, né? Ela Bem. pode ter a doçura na gentileza no tratar, né? Mas é um sentido figurado. No caminho de casa, encontramos um filhote de gato. Real. Então, é a questão, a letra Letra D. B. Na questão 2, 3 frases. Finalmente, vou matar minha fome com esse lanche. A bateria das crianças parece não acabar. O sujeito que assaltou a loja estava mascarado. De acordo com as frases acima, é correto afirmar. Letra A. A expressão matar a fome está no sentido denotativo e indica que a pessoa irá acabar com a fome ao comer o lanche. Falso. Está no sentido conotativo. Espera aí. Peraí, estava ajeitando aqui o negócio. Você falou o quê, Tatiana? A letra A, você falou que a expressão matar a fome está no sentido denotativo e indica que a pessoa irá acabar com a fome ao comer o lanche. Vamos ler todas, certo? Letra B. A palavra bateria refere-se à quantidade de energia das crianças e está sendo usada em sentido denotativo. O termo mascarado está sendo utilizado no sentido denotativo, pois o sujeito estava usando uma máscara para não ser reconhecido. E todas as orações estão em sentido figurado, ou seja, apresentam o sentido subjetivo das palavras. Todas as orações estão em sentido literal, ou seja, apresentam o sentido real das palavras. Tem que analisar direitinho isso aí, porque são 5 sugestões. E eu pergunto, de acordo com as frases acima, é correto afirmar? Só tem uma letra. Vou dar 2 minutinhos para vocês analisarem todas. Eu quero que a análise seja de vocês, para ver se entendeu isso. Querem ajuda? Renilda, Oi, minha filha, estou aqui, estou estudando ainda. estou vendo. Estou escutando.
Tô vendo. Vamos analisar juntas aqui a letra. Renita, Vamos. letra A. A expressão matar a fome está no sentido denotativo e indica que a pessoa irá acabar com a fome ao comer o lanche. Está correta? Hein, Renilda? Oh. Tá no sentido. Porque matar minha fome. Tá no sentido real. Ele vai comer o lanche, então vai matar a fome dele, sim. Sim. Vem cá, fome é algo que se mata, literalmente? Tá. Tem o verbo matar. Matar, então pronto. Tá no sentido figurado. Ou seja, no sentido literal. negativo. Porque fome nós não matamos, pegamos a fome e matamos. A gente sacia a fome. Sacia a fome, é o sentido figurado, ela está errada, então ela estará no sentido conotativo, figurado. Então a letra A não é. Letra B. A palavra bateria refere-se à quantidade de energia das crianças e está sendo usada em sentido denotativo. Vamos reler a frase. A bateria das crianças parece não acabar. Tatiana. Estaria certa se não dissesse que estava sendo usado em sentido denotativo, é sentido conotativo. Conotativo, exatamente. Letra C. O termo mascarado está sendo utilizado no sentido denotativo, pois o sujeito estava usando uma máscara para não ser reconhecido. E a frase é: o sujeito que assaltou a loja estava mascarado. O que é que você acha, Janice? Tá certo, professora. Não está no sentido literal. Literal. Então, a resposta correta é a letra C. Mas vamos ler a D. Todas as orações estão em sentido figurado? Não. A gente já viu que não, porque a letra C, as outras é denotativa, a letra C, não é? Sim. E todas as orações estão em sentido literal? Não, porque a A e a B estavam no sentido figurado. Figurado. Então, é a letra C. C de casa. Renilda, passa aí que tem eu coloquei uma, mas eu não vou, nós vamos entrar agora nas figuras de linguagem mesmo, mas eu não vou explicar isso aqui agora, pode passar. Eu vou começar com isso aqui, depois que nós virmos aquela parte de concordância verbal que eu ainda vou acrescentar, daqueles verbos e de porcentagem, e depois nós vamos adentrar aqui em figuras de linguagem. Nós vamos estudar, eu não vou estudar todas elas, gente, olha. Deixa eu ler logo. Figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Por isso que eu disse que nas palestras nós podemos utilizá-la dentro de um contexto. Não é exagerar. Não é exagerar. Tudo tem que ser com equilíbrio, não é? Mas ela enriquece a fala. Ela traz recursos estilísticos que enriquecem, fica mais bonito aquilo que você fala. Então, nós vamos estudar essas figuras. Eu trouxe exatamente para a gente treinar um pouco. Dependendo da função, elas se classificam em figuras de palavras ou semânticas. O que são essas figuras? Estão associadas ao significado das palavras. A metáfora, essa nós vamos trabalhar, inclusive dentro de músicas. Metáfora, comparação, metonímia, sinestesia, catacrese e perífrase. Essas eu vou ensinar todas. Figuras de pensamento trabalham com a combinação de ideias e pensamentos. Exemplos, hipérbole. O que é o hipérbole? A gente fala isso constantemente. Tá, Tatiana? Boa noite, minha querida.
Beijo. Boa noite, obrigada a todos. A hipérbole, quando eu digo assim, eu chorei um rio de lágrimas. Eu estou utilizando a hipérbole, porque eu aumentei, a gente exagera. Então, algumas aqui eu vou ensinar, não todas. Eufemismo, litote, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. Figuras de sintaxe ou construção interferem na estrutura gramatical da frase. Elipse, zeugma, hipérbato, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, pleonasmo, silepse e anáfora. Só alguns aqui que eu vou explicar direitinho. E figuras de som, harmonia estão associadas à sonoridade. A literação, muito usada em poemas, para onomásia, assonância e onomatopeia. Então, nós vamos começar a adentrar nesse teor, começando pela metáfora, tá? Que é o que nós vamos começar segunda-feira. E para o dever de casa, eu vou falar aqui agora e amanhã eu coloco no grupo. O dever de casa vai ser o seguinte: vocês vão pesquisar músicas, letra de música tem muito, qualquer música que vocês gostem, e vão pegar um trecho dessa música em que vocês encontrem palavras ou trechos dessa música com sentido figurado. E vai trazer para cá, na próxima segunda-feira, e vai explicar aquilo ali com o sentido denotativo. Mas eu coloco amanhã no grupo isso, tá? Porque senão vocês não lembram, tá bom? Mas de antemão já vão sabendo que é pesquisar músicas com o sentido que tenham alguns trechos com figuras, utilizando figuras de linguagem ainda não, sentido conotativo, tá? Porque depois eu vou aproveitar essas frases, esses trechos que vocês trouxeram, para a gente utilizar nas figuras de linguagem que nós vamos estudar. Olha, isso que você trouxe aqui é uma metáfora, isso é um pleonasmo, isso é aquilo, e a gente aprender isso dentro de trechos musicais, tá? Ok? Então, por hoje, alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, vamos completar o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus, né, esses momentos que nós passamos aqui. E, Joanice, você pode fazer a nossa prece final, meu bem? Claro, minha professora. Amado Mestre Jesus, nós assim agradecemos pela oportunidade do conhecimento, que a cada dia estejamos receptivos a receber, Pai, tudo de melhor que o Senhor tem nos dado, a nos dar a oportunidade de termos a nossa professora com paciência e amorosidade em nos ensinar. Gratidão pela oportunidade de estarmos encarnados, buscando a cada dia nos melhorarmos e, consequentemente, transformando as outras pessoas também que estão à nossa volta. Noite de paz e uma excelente semana. Que assim seja. Que assim seja, minha querida. Muito obrigada por essa bela prece. E até segunda-feira. Beijos. Até segunda-feira, minha prova. Ó, beijo. Beijo. Uma ótima semana. Obrigada a vocês também. Gratidão por existir em nossas vidas. Eu que agradeço ao Senhor todos os dias. Tchau. Tchau.